Olá, boa tarde. Eu vou apresentar o tema função de custo, custo fixo, variável, total, médio e marginal. O objetivo da apresentação é definir e diferenciar o custo fixo, custo variável, custo total, entender o custo médio e interpretar graficamente curvas de custo, relacionar custo com investimentos de produção. E vamos aos conceitos básicos de custo. Custo fixo, custo que não mudam com o volume de produção no curto prazo, não depende da quantidade produzida. Exemplos de aluguéis, salários administrativos. O custo variável, custo que se alteram diretamente com o volume de produção. Eles variam com a quantidade produzida. Os exemplos, matéria-prima e mão de obra direta, e o custo total, a soma de todos os custos fixo e variável, e é sempre positivo, mesmo com a produção zero. Crucial para o preço de venda. Comportamento dos custos curto versus longo prazo. A gestão de custo é fundamental, mas seu comportamento muda drasticamente dependendo do horizonte temporal. A distância entre curto e longo prazo é crucial para decisões de produção, investimento e precificação, pois afeta a flexibilidade da empresa em ajustar seus fatores de produção. O curto prazo é o fator de produção, tamanho de fábrica, maquinário e maquinários pesados. E é fixo, a empresa só pode ajustar insumos variáveis, mão de obra e matéria-prima para alterar a produção. Os custos incluem fixo e variável. E a longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. A empresa tem total flexibilidade para ajustar a escala de suas operações, mudar o tamanho de fábrica, adquirir novas tecnologias, e todos esses custos são considerados variáveis. Essa flexibilidade no longo prazo abre caminho para fenômenos como economistas e deseconomias de escala. Agora eu vou explicar economias de escala e deseconomias de escala. À medida que a produção aumenta, o custo médio por unidade diminui. Isso ocorre devido à especificação do trabalho, compra em massa, uso mais eficiente de capital e outras vantagens de produção em larga escala. Deseconomistas de escala, quando a produção excede um ponto ótimo, o custo médio por unidade começa a aumentar. Gerenciamento complexo, problemas de coordenação, burocracia e falhas de comunicação podem surgir em empresas muito grandes, e isso eleva o custo. Aplicações práticas na tomada de decisão. Os conceitos de custo médio e custo marginal são ferramentas indispensáveis para guiar decisões empresariais, desde a quantidade a produzir até a pacificação e avaliação da viabilidade de um negócio. A otimização da produção. Decida produzir mais enquanto a receita marginal, o preço de venda, for maior ou igual ao custo marginal, e maximizando o lucro, interrompe a produção se o preço não cobrir o custo variável médio no curto prazo. As estratégicas de precificação. Use o custo marginal para decisões táticas de preço curto prazo, como desconto para sustentabilidade a longo prazo. O preço deve cobrir no mínimo o custo médio total para garantir a cobertura de todos os custos. E a análise de break-even é determinar o volume mínimo de vendas necessário para cobrir todos os custos, fixos e variáveis. Isso é essencial para planejar novos produtos, avaliar a viabilidade de projetos e definir metas de venda. E aqui é a análise de custo, que para ilustrar a relação entre custo fixo, custo variável, custo total e custo médio e o custo marginal. Eu trouxe um exemplo dos seguintes dados, que o custo fixo é 50, o custo variável unitário é R$ 10, e na tabela mostra o detalhe dos custos para diferentes quantidades produzidas. O custo fixo sempre permanece constante, R$ 50, independente da quantidade produzida. Ele representa os custos que a empresa tem mesmo se não produzir nada. O custo variável aumenta proporcional com a quantidade produzida. Para cada unidade adicional, o custo variável aumenta em R$ 10. O custo total é a soma de custo fixo com custo variável, também aumenta com a produção, mas não de forma linear em termos unitários. E o custo médio, ele diminui à medida que a quantidade produzida aumenta de 60 para 20. Isso ocorre porque o custo fixo de R$ 50 está sendo diluído por um número maior de unidades. Esse é um exemplo clássico de economias de escala no curto prazo, onde a produção de mais unidades torna cada unidade individual mais barata.
E o custo marginal, no exemplo simplificado, o custo marginal permanece constante em R$ 10, isso ocorre quando o custo variável unitário é fixo em apenas cenários reais. O custo médio pode variar inicialmente diminuindo e depois aumentando devido à lei dos rendimentos decrescente, e a empresa deve continuar a produzir quando a receita obtida por uma unidade adicional for mais ou igual a esse custo médio de R$ 10. E essa é uma análise para tomar decisões simples, por exemplo, se o preço de venda a cada unidade for superior ao custo médio de 20 para a quantidade de 5, a empresa será lucrativa. Se o preço estiver entre o custo médio de 10 e o custo médio, a empresa pode cobrir seus custos variáveis a parte dos fixos, sendo a decisão estratégica viável no curto prazo para manter a operação. E eu trouxe um gráfico dos custos fixos, variável e total. No gráfico tem a função de quantidade produzida, complementando o exemplo numérico anterior, no slide anterior, observe as características de cada curva. O custo fixo, representado pela linha horizontal verde, demonstra que esses custos permanecem constantes, independente do volume de produção, como aluguéis e salários administrativos. O custo variável inicia em zero e cresce linearmente com a quantidade produzida, que é a linha azul, mostrando que cada unidade adicional aumenta os custos variáveis com matéria-prima e mão de obra direta, e a soma de custo fixo e custo variável aqui seria a linha amarela. Essa curva é paralela à curva de custo variável, mas escola para cima pelo valor de custo fixo, indicando todos os custos envolvidos na produção. A compreensão dessas curvas é fundamental para a análise do ponto de equilíbrio e tomada de decisões estratégicas de produção. E nesse aqui é o custo médio, esse gráfico é o de custo médio e custo marginal, que mostra que o custo marginal são o conceito crucial para a tomada de decisões de produção e precificação. O custo médio representa o custo total dividido pela quantidade produzida. Inicialmente, o custo médio tende a cair devido às economias de escala, mas depois começa a subir à medida que a produção aumenta e surgem deseconomias de escala. O custo marginal indica o custo de produzir uma unidade adicional. A curva de custo marginal geralmente diminui inicialmente e depois sobe acentualmente, refletindo a produtividade marginal decrescente. E o ponto de interseção desses dois é a curva de custo marginal, sempre cruza a curva de custo médio. Em ponto mais baixo, nesse ponto, o custo de produzir uma unidade adicional é igual ao custo médio de todas as unidades produzidas até então. A compreensão desse gráfico é para determinar o nível de produção mais eficiente para otimizar estratégias de custo e preço. E a conclusão é a classificação de custos fixos, variáveis, diretos e indiretos que impactam a produção e o preço final, a margem de contribuição, análise de rentabilidade de produtos e serviços para decisões estratégicas, o ponto de equilíbrio, que seria a venda mínima para cobrir custos e assegurar a viabilidade do negócio, e o custo para decisões, considerar custos relevantes em escolhas como comprar versus produzir o pedido especial, a precificação eficaz, a otimização de recursos, o aumento da rentabilidade e a vantagem competitiva. É essa a apresentação.